Paz de Yahshua, nosso Mashiach, amados irmãos. A paz de Yahshua, irmãos. Irmãos, a gente está aqui para trazer um entendimento que nós já trouxemos sobre Yahshua ser Pai. E nós estamos aqui para dar continuidade nesse entendimento, né? Mas a gente viu um vídeo aí de um canal, né? O canal Vaso de Yah. E isso nos preocupa, porque a gente está vendo que muita ciência no meio dos irmãos faz perder a espiritualidade. Por quê? É mais carne do que espírito, né? E quando se tem muita carne, se tem nada de espírito, né? Por isso que nós temos que alimentar mais de quê? Mais do espírito, alimentar mais as coisas espirituais, porque aqueles que são espirituais falam de coisas espirituais. Então a carne nunca vai discernir o espírito, né? Então a gente está vendo esse entendimento, né? Tratando como se Yahshua tivesse tido Yahshua não, né? No caso Maria, Miriam, tivesse tido uma relação sexual com José, e dali tem Yahshua, né? O nascimento de Yahshua. E isso está totalmente fora. Isso aí está totalmente fora. A gente vê claramente nas escrituras, porque primeiramente os irmãos estão pegando o Evangelho de Mateus, pegando o princípio do Evangelho ali de Mateus, e a gente vai comparar o Evangelho de Mateus com o Evangelho de Lucas nesse ponto do nascimento, e também na genealogia, porque na genealogia a gente vê claramente que Mateus, ele não se refere a Yahshua, ele se refere a uma outra pessoa, né? A gente fala que é Jesus Emmanuel. Por quê? Porque ali ele é dado o nome para ele de Jesus e dado o nome para ele também de quê? De Emmanuel. Nos dois tempos, dá para ele o nome de Jesus e dá para ele o nome de Emmanuel, né? Então a gente quer trazer isso. E trazer o entendimento para os irmãos, o fato de nós falarmos por que Yahshua é Pai, né? A gente já fez um vídeo, e esse vídeo vai ser um complemento desse vídeo que nós fizemos, tá? Então, para que os irmãos entendam. Vamos iniciar falando de uma profecia que está em Isaías 11. Vamos abrir lá. Isaías 11, versículo 10. Porque nós sabemos, irmãos, que nós estamos nos últimos dias. É os últimos dias. Eu não posso mais brincar. Eu não posso mais falar daquilo que vem na minha cabeça, né? Isaías capítulo 11, versículo 10. Diz assim: naquele dia, a raiz de Jessé que se ergue como um sinal. Tá vendo? Para os povos será procurada pelas nações, e sua morada se cobrirá de quê? De glória. Naquele dia, versículo 11. Naquele dia, o soberano Yahweh tornará a estender sua mão para resgatar o resto do seu povo. Só até aqui. Naquele dia, tornará a resgatar. Tá vendo? Por quê? Ele tornará a resgatar. Porque aqui se remete a uma profecia. Porque o povo foi resgatado, o povo voltou para sua origem, né? A gente vê que a parábola da figueira é clara. Israel tomou posse de novo da sua terra, então ele resgatou novamente, resgatou ali, e agora ele está resgatando o resto de Israel, de Jacó, né? A gente vê na palavra também que a herança de Yahweh é Jacó. A herança de Yahweh é Jacó. Por que a gente está se remetendo a isso? Porque a gente claramente, irmãos, nas escrituras, nós queremos mostrar que todos os que são filhos de Yahweh, né, juntamente com Yahshua, que também é filho de Yahweh, eu chamo Yahshua de irmão, tanto é que ele não se envergonha, nós vamos ver isso, ele se remete a dois pontos distintos, né, mas nós também somos o quê? Filhos de Yahshua, entendeu? Mas, para eu entender de fato esse ponto, eu tenho que analisar esse sinal que foi dado na raiz de Jessé. Porque a genealogia parte de Davi, e de Davi ali há uma distorção. Então vamos lá em Mateus.
Mateus é só um ponto de referência, não é um ponto pra gente estudar não, tá? É só pra gente fazer comparação. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, olha ali para vocês verem, ó. A partir do versículo 6. Jessé gerou Davi. Davi gerou Salomão. Pronto. Aqui já falou. Jessé gerou Davi. Então de Davi nasceria o quê? Quem? Ialxa. De Davi nasceria quem? Viria Ialxa. Ok? Então Davi gerou Salomão. Agora vamos lá em Lucas. Lucas capítulo 3. Versículo... Lucas capítulo 3, acho que versículo 31. 31. Aí, ó, Lucas capítulo 3. Quer que lê? Versículo 31. Pode ler. Filho, aqui está falando da genealogia de Ialxa, né? Isso. No livro de Lucas. Fala assim, ó, filho de Meleia, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi. Pronto. Aqui a genealogia em Lucas, ela está diferente da genealogia de Mateus em 2 pontos. Primeiro, que está pegando de José e indo para Adão. Não está pegando de Adão indo para José, ok? Lá na genealogia de Mateus, ele pega de Abraão. Ele não pega nem de Adão, ele pega de Abraão. E vai, quando chega na parte de Davi, da geração de Abraão até Davi, quando você compara com a genealogia de Lucas, é a mesma. Pode comparar lá, eu já fiz comparação, pode pegar lá que vocês vão ver. Só que quando chega na genealogia de Davi, você vê aí, ó, versículo 31, você vê aí, ó, Davi, filho de Matatá, filho de Natã, que aí a gente está lendo de trás para frente a genealogia, tá? Filho de Natã, que é filho de Davi. Ou seja, Natã, filho de Davi, que não é Salomão, filho de Davi. E a partir daqui de Natã para frente, até José, já não é igual à genealogia que está escrito em Mateus. Ou seja, 2 pessoas distintas, totalmente diferentes. Então aqui nós já entendemos claramente que não está se tratando de Ialxa. Então quando eu analiso o Evangelho de Mateus, eu caio em pequenas ciladas. E essas ciladas me fazem perder o entendimento da verdade, porque Filadélfia é a era da igreja que traz a verdade. Eu não posso jamais trazer coisas da minha cabeça, nós temos que trazer o entendimento da verdade, porque o Espírito que está em nós fala assim, ó, assim diz o santo e verdadeiro. Isso está em Apocalipse capítulo 3, no versículo 7. Entendeu? Então... É tão tremenda essa questão, porque em Mateus 1:23 fala assim, ó, eis que a virgem considerar a luz, dará ao filho, chamarão ele de Emanuel. Emanuel. Chamarão ele de Emanuel, você pode ver. E você pode pegar anterior aí, ó, você vai ver que vai falar que, primeiro fala que o nome dele vai ser Jesus. No versículo 21 de Mateus 1, fala assim, ela dará à luz um filho, e tu chamarás com o nome de Jesus. Tá vendo? Pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o mestre havia dito pelos profetas. Aí fala assim, ó, eis que a virgem concederá e dará à luz um filho e o chamarás com o nome Emanuel. Pera aí. Já tem uma controvérsia. É Jesus ou Emanuel? Quando a gente fala de Jesus, viu, irmãos, não é que a gente está querendo colocar Ialxa, não. Jesus aqui é o próprio Jesus mesmo. Tá? É Jesus que está sendo pregado aí mesmo. Jesus que está sendo pregado aí, porque o livro de Mateus remete a Jesus Emanuel, tá? Ao antimachia. Porque fala claramente, irmãos, essas coisinhas, esses detalhes que a gente tem que pegar. Eis que a virgem considerar a luz, dará um filho, chamarão ele de Emanuel. Emanuel, remetendo àquela profecia lá de Isaías. Está falando de Emanuel. Quem que é Emanuel nós já sabemos. Inclusive depois do estudo que nós vamos trazer falando que a profecia mostra claramente que foi falado de Emanuel. E o nome dado é Emanuel mesmo. Outra coisa, o livro de Mateus, ele foi escrito em hebraico, entendeu? Então, o livro de Lucas foi escrito em grego.
Então, quando, para poder, vamos colocar, para poder sabotar o livro de Lucas, não tinha como, porque já estava na mão do povo já, entendeu? O livro de Lucas já tinha circulado já. É um livro que já corria na mão. Já corria no povo e estava em grego, então tinha como eles alterar. O livro de Mateus não, o livro de Mateus, na hora que ia transliterar ali, né, colocar, fazer a tradução, copiar, eles poderiam colocar qualquer coisa, porque muita gente, muitos gregos, muitas outras pessoas não entendiam o hebraico, entendeu, irmãos? Então era mais fácil deles poder, vamos colocar assim, adicionar fermento do que o de Lucas. O de Lucas você não vê que não tem fermento. É um livro, irmão, tem que entender que tem que deixar um evangelho puro. Ele vai ter que deixar um evangelho puro. Entendeu? O apóstolo Paulo fala isso. Entendeu? Tem que deixar um evangelho para a gente poder seguir. Não é ter dúvida no evangelho. Ah, mas o livro de Lucas tem fermento. Não, o livro de Lucas é 100% sem fermento. Entendeu, irmãos? Com certeza. O livro de Lucas não tem fermento porque Lucas ele fez um estudo minucioso. Minucioso. A gente pega isso em Lucas 1. Ele é o único que tem prólogo, né? É o único. É o único que, além de tudo, ele coloca de forma cronológica. E se os irmãos pegar alguns capítulos, né, os irmãos podem perceber que o copista, ele igualou. Ele pegou de Lucas e transcreveu. Porque ele pegou de Lucas e transcreveu para Mateus. Você vê que ele compilou exatamente, está igualzinho, a mesma coisa. O de Marcos também é a mesma coisa. E tem a mesma coisa. Né? Isso por que nós estamos falando isso? Porque a pessoa que está sendo pregado em Mateus não é Yahushua. Não é Yahushua. E é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de outra descendência aqui. A descendência aqui é de Salomão. E a gente sabe que quem vai construir o terceiro templo, ele é da descendência de Salomão. Aí já vê por que os Yaldins, né, naquela época lá, não aceitaram Yahushua. Porque Yahushua não era da descendência de um rei. Exatamente. Ele pegava a genealogia dele e via que ele era descendente de Natã. Então como é que eles iam aceitar um rei que não era da descendência de Salomão? Não aceitava. Entendeu? Agora eles vão aceitar. Por quê? Porque esse Jesus Emanuel era da descendência de Salomão. Você está entendendo? Tanto que é tremendo. É os detalhes, irmãos. É o detalhe que faz todo o sentido e dá todo o entendimento, entendeu? Enquanto os irmãos não tirar o livro de Marcos, Mateus e de João, não vai conseguir andar para frente, irmãos. A partir do momento que você tirar, se ficar só com o livro de Lucas, você vai ver que o entendimento é outro. Entendeu? É verdade. O entendimento é outro. Vou dar só um rápido aqui, não vou nem buscar, não. Muitos irmãos falam assim, mas em Mateus fala que colocar o suposto Jesus Manuel andou nas águas. Aí você já linka lá naquela passagem que fala que a besta que levanta do mar, né? A besta que sai de dentro do mar. De dentro do mar, entendeu? Você já linka diretamente, porque o anti-Mashiach que sai direto do mar. Entendeu? É ele. Mostrando que Jesus Emanuel está saindo de dentro do mar. Mostrando que Jesus Emanuel está saindo dentro do mar. Entendeu? É o anti-Mashiach. Porque mar, a gente entendeu lá em Apocalipse, a gente vê que mar significa o quê? Nações, povos e línguas. Apocalipse capítulo 17, versículo 5, se não me engano. Então, tô falando lá, mar é o quê? Nações, povos e línguas. Ou seja, é a besta que está saindo no meio de uma multidão de pessoas. Né? E no livro de Lucas você não vê isso. Aí você pensa lá, no prólogo fala que ele fez uma busca minuciosa. Pô, o Lucas vai esquecer uma questão tão grandiosa como essa? Nunca. Não esqueceria nunca. Não esqueceria, irmão. Então, o livro de Lucas... E tem vários outros detalhes. Esse aqui é um de vários. Coroa. Colocou, em Mateus fala que ele tem uma coroa de espinho. Pega em Lucas, vê se ele tem uma coroa de espinho na cabeça. Não tem. Não tem. Você vê o livro de Lucas, tem muito mais sentido, irmãos. É muito mais sentido, entendeu? Isso é porque, irmãos, porque nós estamos tirando do nosso meio todo o fermento, sabe? E um pouco de fermento leva toda a massa. Então, nós sabemos nitidamente que o evangelho de Mateus, ele está trazendo uma outra pessoa. Então, tem que ser analisado com cautela. Ali no primeiro capítulo, eu já vejo uma genealogia que não faz referência à genealogia de Yahushua. Então, pronto. Aí é o primeiro momento. Agora, vamos lá, ainda em Mateus. Vamos lá ainda em Mateus. Lembrando que é só para comparar, viu, irmão? Só para comparar. Não é isso tudo, não. É só para comparar. Eu preciso fazer essa comparação porque o que foi falado é que Yahushua teve... José teve relação com Maria, né? E dali o surgimento de Yahushua, né? Eu falo que esse entendimento é de Jesus. Que esse vai nascer. Ele literalmente. Tem que nascer literalmente. De uma relação sexual mesmo, ele tem que nascer. Porque Satanás não tem o poder de fazer o que Eva faz. Então, ele literalmente tem que nascer como homem natural. Isso. Ok? Agora, olha só para você ver. Mateus o quê? Mateus, capítulo 1, versículo 18. Aí fala assim, ó. A origem de Yahushua, eu vou falar, né?
A origem de... Vou ler Yausha, né? Porque não dá nem para ficar falando esses nomes, para te falar a verdade, irmãos. Aqui tá falando assim, ó. A origem de Yausha Mashiach foi assim. Maria, sua mãe. Já começou errado aqui. Alguém escrevendo... literalmente alguém escrevendo uma história. É alguém colocando algo para ter um entendimento daquilo como se fosse uma verdade. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, então, ou seja, ela já estava casada ali com ele. Antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Opa! O espírito de Ial vai engravidar alguém? Não, irmão, tem algo estranho aí. Esse contexto já é estranho. Agora vamos lá em Lucas. Lucas 1 mesmo, no versículo... Versículo 27. 27. Vamos pegar aqui, ó. Versículo 26. Versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Ial. Agora é outra história. Aqui é o contexto de Lucas escrevendo. Tá vendo que aqui já não está falando de Maria. Ele começou falando de Gabriel. É o início da história. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Ial em uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. Está falando da casa de Salomão? Não. Está falando da origem de Davi. E o nome da virgem era Maria. Está falando que Maria aqui era a mãe? Não. Ia ser mãe? Não. Tá. Entretanto, entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça. O soberano Ial está contigo. Ela ficou intrigada com esta palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria. Não temas, Maria. Encontrastes graça junto de Ial. Eis que conceberás no teu seio, ou seja, é algo que está vindo de dentro do peito, ok? Por isso que está trazendo seio, e nós vamos entender o seio depois. Seio, e dará à luz um filho, e o chamarás com o nome de Yausha. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Ial lhe dará o quê? O trono de Davi. Ué, mas o trono não era de Salomão? Não, de Davi. O trono era de Salomão. Mas por que ele está falando que vai dar o trono de Davi? Mas o trono não era de Salomão? Não foi Salomão que conquistou o trono? Como direito de filho? Mas por que ele está falando que vai dar o trono de Davi? Porque Salomão ele não foi digno de receber. O que Salomão fez? Salomão colocou o povo em total idolatria. Então a descendência aqui tirou Salomão fora. É você ver que eles não estão nem no Heróis da Fé, né? Não, nem nos Heróis da Fé, né? Nem como os Heróis da Fé foi citado. E você vê que aquele templo ali, quando fala Templo de Salomão, aquilo ali você vê que, vamos colocar com uma representação, né? Em vez de falar que era o Templo de Ial, eles colocam Templo de Salomão, né? Colocando a idolatria para Salomão. Totalmente. E depois vai assim, o templo de Salomão. Não, irmão, você tem que entender que o templo não é de Salomão, o templo é de Ial. Exatamente. Entendeu? E eles colocam templo de Salomão, levando vamos colocar a idolatria toda para ele. Até nisso a idolatria entra. E o interessante que Yausha, né? Yausha, o sinal que foi dado lá em Isaías é para a gente olhar para a genealogia. Ela falou assim, ó. A profecia falou assim, olha para a genealogia, porque da genealogia de Jessé nascerá um sinal. Ou seja, nós tínhamos que ter atenção na genealogia de Jessé, porque tanto Salomão como Yausha é filho de Davi e é filho de Jessé.
Então, e é filho da mesma mãe também. Exatamente. Aí eu falo para vocês assim, pera lá. Então, como que fica? Aí eu olho para analisar a genealogia. E nisso a gente viu que é outra pessoa. Isso aqui já está claro agora para os irmãos. A gente não precisa nem falar muito. Aí quando eu pego aqui, ó, no versículo 31 de Lucas, capítulo 1, eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho, e o chamarás com o nome de Iauxa. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e Iau lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó. Por que na casa de Jacó? Porque ele vai reinar sobre as 12 tribos de Israel. Mais um motivo de nós olharmos para Apocalipse, capítulo 7, e falar que é as 12 tribos de Israel. Pronto. Para sempre. E o seu reinado não terá fim. Tá vendo? Maria, porém, disse ao anjo, como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu, o Espírito de Iau virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. É que não fala que vai engravidar, né? Não fala que vai gerar nela um espírito, um filho. Fala que vai te cobrir, porque quando nós analisamos o espírito, o corpo celestial, o corpo espiritual, quando ele vem do alto, sobre a pessoa. Quando um homem coabitou ali com a sua esposa, para gerar, ali desce o espírito do alto para aquela pessoa. Então aquele ali vai ser um ser humano com espírito, com alma e com corpo. A mesma coisa, só que tem uma diferença aí. Existe aqueles que são celestiais, existe aqueles que são terrenos. Ambos têm espírito, mas há uma distinção de espírito para um corpo natural. E é isso que eu quero falar para os irmãos hoje. Aí fala assim, ó. Por isso, o santo que nascer será chamado filho de Iau. Tá vendo? Será chamado o quê? Filho de Iau. Ou seja, Iauxa, ele é unigênito de Iau. Por que fala que Iauxa é unigênito de Iau? Porque ele era único, né? Porque ele é único. Depois ele se tornou primogênito porque ele se fez. Ele desce, agora ele é o quê? Homem. E eu não posso negar que Yahshua Mashiach é homem. Não posso negar jamais isso. Ele é homem. Só que o espírito desse corpo gerado é um espírito celestial. Que já existia. De tempos antigos. Por isso que há uma confusão de fazer entendimento da palavra, falando que... e isso, irmão, eu vou falar para vocês. É ensinamento teológico, tá? É ensinamento de estudos de livros gregos, né? De origem totalmente voltado para enfatizar que José teve relação com Maria para gerar Yahshua, né? E também, nesses mesmos relatos, eu já vi, né? E eu não gosto nem de voltar atrás nisso, porque não vale a pena, falando que Yahshua, inclusive, teve esposa. E teve relação sexual e teve filhos na terra. Filhos que eu falo gerando através de relação sexual. Então, essa é a mesma pessoa que está sendo falada, é o mesmo ensinamento. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado. Porque jamais o que é puro pode se tornar impuro. Jamais. Jamais. Pode falar, irmão. Enquanto os irmãos não tirar esses livros fermentados, irmãos, os irmãos não vão conseguir andar para frente, entendeu? Vai trazer só heresia. Entendeu? Isso é uma heresia das mais bravas, irmão. Isso é uma heresia. Nossa, sabe? Falar uma coisa dessa é porque tá totalmente sem o espírito de alma. É porque alimenta demais de carne, irmão. Tá totalmente na carne, entendeu? Então, é isso que os irmãos têm que entender. Agora, o evangelho de Mateus, Marcos e João, eles estão fermentados, porque trazem o entendimento como se Yahshua é uma outra pessoa. Logo,
eu desconsidero esse fermento. Porque senão fala assim, esse aqui está encoxê, esse aqui está fermento. Então tem que desconsiderar todo esse livro. Não, aquilo ali é um acréscimo, ok? Do escriba para o entendimento de algo. Não tem nada a ver com fermento. Fermento é o que nós estamos vendo que a mulher colocou. E Alcha fala, um dos discípulos, uma das pessoas que estava com os discípulos perguntou para Alcha assim, ei Alcha, serão muitos aqueles que vão herdar o reino? Aí ele falou assim, olha, esforçai-vos para quê? Por entrar pela porta estreita. Ele fala, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Por que ele estava falando esforçai-vos por entrar pela porta estreita, irmão? Por que ele estava falando por entrar pela... esforçai-vos para entrar pela porta estreita? Não, porque no caso, como vamos dizer, porque não é fácil, a porta não é larga, entendeu? É aquela porta que vamos supor, não vai ser aquela coisa fácil de entrar, entendeu? Não vai ser, vamos supor, vai ser aquela multidão que vai entrar, não é só conhecer o nome de Al e Alcha que vai entrar, não é, irmãos. É muito mais além do que isso, sabe? É muito mais além do que isso. É você ter uma santidade, você poder você se consagrar, você pagar o preço, entendeu? Você pagar o preço mesmo. Porque a gente vê que quando ele traz esse entendimento, vamos pegar lá em Lucas 13:20. A parábola do fermento. E disse ainda, aqui comparei o reino de Al, é semelhante ao fermento, que a mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Você percebeu que a mulher tomou? A mulher tomou. Ou seja, ela pegou para si o entendimento próprio e acrescentou na farinha. Falei, escondeu. Ela escondeu, que é pior. E Alcha atravessava cidades e povoados, ensinando encaminhando-se para Yalchalã. E alguém perguntou, mestre, é pequeno o número daqueles que se salvam? E ele respondeu, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começasse a bater a porta, dizendo, mestre, abra-nos, e ele vos responderá, não sei de onde sois. Então começarás a dizer, nós comemos e bebemos na tua presença, e ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos responderá, não sei de onde sois, afastai de mim, vos todos que cometem injustiça. Ou seja, o fato de cometer injustiça é o fato de remeter à porta estreita. Por que a porta estreita, irmão? Porque a porta é para 144 mil. Entendeu? A porta é para os 144 mil. Aqui nós não estamos falando de um número de 8 bilhões de habitantes, nós estamos falando de um número bem pequeno. Então, eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Não tem como Yalcha ter vindo de uma relação sexual entre um homem e uma mulher e ele ter nascido disso. Por quê? Vamos pegar aqui em Jó. Jó, capítulo 14, versículo 4. Diz assim: quem fará sair o puro? Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Tá vendo? Porque não tem como. Isso aqui era a revelação que Jó já estava falando. Jó, inclusive, está conversando com os amigos dele. Olha, tem como eu tirar de algo impuro algo puro? Não. Então, se eu falo que Al já está sendo concebido de uma relação ali, eu estou falando que ele é um homem carnal. Ele não é um homem celestial. Eu não posso falar, meus irmãos, isso. Eu tenho que entender que Al, ele cumpriu seu papel como um homem natural, mas a concepção espiritual vem do reino celestial, de onde ele já estava. Ele vem para cumprir uma missão. Entendeu? Ele vem para cumprir uma missão. Agora, eu quero mostrar um segredo para os irmãos. Em Lucas, isso é só uma abre aspas aí, tá? Para a gente se alegrar um pouquinho, que o Pai tinha me dado isso, e eu quero trazer isso para os irmãos. Em Lucas, capítulo 3, a gente vê que a genealogia de Alcha, né? Agora é de Yalcha, ela está de trás para frente. Então a gente pega a genealogia a partir de Adão, ok? A partir de Yal. A partir de Yal.
no último versículo aí, você vai ver que começa em Al e chega até José. Só que quem foi a primeira pessoa que invocou a Ial? Enos. Enos invocou. O invocar a Ial é a chave de Davi. Então, irmãos, o segredo de nós termos o entendimento, no primeiro ponto, é quando eu invoco a presença. Eu chamo Ial para perto, eu chamo Yalcha para perto, e o entendimento da escritura fica claro, porque aí eu já não vou precisar mais de ciência, eu não vou precisar mais de teologia. Então, a primeira coisa é invocar. Quem foi a primeira pessoa que invocou a Ial? Enos. E o pai me mostrou uma coisa tremenda, irmãos. Tremenda. Quando você pega de Enos, considerando a genealogia de... considerando Enos, ok? A pessoa de Enos. E você conta até José, vai dar 73 gerações. 73. 73 gerações. E eu vou te contar mais um outro segredo. Isso para mim me mostrou hoje. Quando você pega de Enos e conta até Jessé, dá 31. Tremendo demais. Dá 31 geração. Pode contar aí. Considera Enos e conta Enos 1. Aí vai andando. Só que você vai decorrer de trás para frente. Você vai ver que conta de um ponto 73 e mostra que quando Yalcha veio foi depois de 31 gerações. E Yalcha viveu quanto tempo, irmão? Ele ficou 31 anos na Terra, mostrando o cumprimento de uma coisa que é celestial, vindo e se cumprindo um tempo igual, mostrando que é um sinal na genealogia. A gente está vendo um sinal na genealogia de Jessé. É muito tremendo. É muito tremendo. Porque tudo bate, sabe? Quando você pega um livro desse aqui, você vê que tudo bate. Entendeu? Só vou passar aqui também que fala assim, ó, ao iniciar o ministério, Yalcha tinha mais ou menos 30 anos. E era conforme lhe supunha. Aqui é tão tremendo aqui, sabe por quê? Porque o Lucas já sabia que Yalcha não era filho de José. Não era filho de Yal. Não era filho de José. Então, fala assim, ó, ao iniciar o ministério, Yalcha tinha mais ou menos 30 anos. E era conforme se supunha. Como se supunha. Por quê? Porque não era. É tipo assim, ó, conforme dizem aí, ele veio de José. Mas ele já sabia que não era de José. Então aqui vê que ele não era filho de José. Entendeu? Ele era filho de Ial. Entendeu, irmãos? E esse conforme se supunha, você vê que é tão tremendo que na ordem cronológica do contexto, abre aí para você ver em Lucas. Lucas, no capítulo 2. Olha só para vocês verem. Lucas, capítulo 2. Deixa eu pegar aqui, eu anotei aqui. Lucas 2, versículo 46. Olha só para vocês verem, irmãos. Olha aqui para vocês verem. 3 dias depois, aqui é a passagem que pega aqui, ó, quando Yalcha, eles subiram para a festa em Al-Shalom. Mostrando que o aniversário dele era na Páscoa, né? Uma vez por ano eles subiam para a festa, né? Vamos pegar do 41. Lucas 2:41. Diz assim, ó. Seus pais iam todos os anos a Al-Shalom para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Isso é uma palavra profética. Subiram para a festa. O menino completou 12 anos. 12 anos. Anos, dias, 12 meses. Subiram para a festa. Isso aqui é mais um link da representação de um ano de ministério. Ok? Aí, quando completou 12 anos, subiu para a festa em Al-Shalom. Segundo o costume, subiram para a festa. Aí fala assim, ó. Terminando os dias, eles voltaram, mas o menino Yalcha ficou em Al-Shalom, sem que os pais o notassem, pensando que estivessem na caravana. Andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e não encontraram, voltaram a Al-Shalom à sua procura. 3 dias depois... Tremendo 3 dias depois, né, irmão? 3 dias depois... Tremendo, né? Viu que nós começamos? 3 dias depois, eles encontraram no templo. Encontrou onde ele? No templo. 3 dias depois. 3 dias depois, encontrou a ressurreição de Yalcha. Encontrou ele no templo. Sentado em meio aos doutores, ouvindo-os interrogando. E todos que ouviram ficavam o quê?
extasiados. Então, naquele momento, Yahushua estava sentado no meio dos doutores. Aí pega o versículo 39, versículo 48. Ao vê-lo, ficaram surpresos. Aí fala, e sua mãe lhe disse, meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu, porque estava no meio de todo mundo. Então ele tinha que declarar quem que ele era. Ele respondeu, por que me procuráveis? Por que me procuráveis? Não sabias que eu devo estar na casa do meu pai? Tremei demais. Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele dissera. Ou seja, ele desmascarou ali mostrando. E quando Lucas escreveu, que aí é depois que mostra a genealogia, Lucas fala, conforme se supunha, porque o boato começou a rondar que Yahushua tinha falado no meio de todo mundo que Maria não era mãe dele. Não era mãe dele. E nem José era o pai dele. Então o povo começou a falar assim, então peraí. De quem ele é filho? De quem que é esse então? Ele está falando que ele não é filho de Maria, nem é filho. Aí o boato começou a acontecer. Irmãos, é por isso que o livro de Lucas está na forma certinha. Que você pega aqui, ó, ele mostrou exatamente o ponto em que Maria chamou ele, falando, eu, seu pai, estou te procurando aqui, ué. Aí ele falou assim, não, eu estou na casa do meu pai. Ué, mas como assim na casa do meu pai? Para uma mãe ouvir isso, fala assim, poxa, uma criança de 12 anos, né? É uma criança de 12 anos. Então você vê que Yahushua colocou a Maria e José, mostrando para eles, olha, agora eu estou cumprindo a ordem do meu pai. Meu pai. Agora eu estou fazendo aquilo que aprova o meu pai me mandou fazer. Então o povo, vendo aquela situação, começou a ter murmúrios de que Yahushua provavelmente não seria filho de Maria nem de José. Aí, quando Lucas escreve a genealogia, ele escreve conforme o que já estava acontecendo. E ele pega a genealogia, na árvore genealógica descrita ali no pergaminho, ele pega, conforme se supunha, era assim, filho de José, filho de... Entendeu? Para ter uma base, para ver de onde que ele veio. Ver que ele veio de Natã. Exatamente. Saiu de Natã, né? Porque a profecia tinha que se cumprir, para ele vir da genealogia, tinha que ter uma genealogia, né? De alguém, de né? alguém. E não é à toa que Miriam foi escolhida e José foi escolhido, né? Isso. Maria, ela é de qual tribo? Maria é da tribo de Levi, irmãos. E José? Da tribo de Judá. Aí nós pegamos, de Judá saem os reis. Da tribo de Levi saem os sacerdotes. Por isso que fala sacerdote real. Por isso que fala sacerdote real. Entendeu? E os irmãos falam, mas como que Davi? Ó, tem que entender é o seguinte, olha. Quando fala que Maria era da tribo de Davi, foi o seguinte, ó, quando Isabel ela subiu para as montanhas, né, região montanhosa, para conversar com Isabel, né? Ali, Isabel é da tribo de Levi, todo mundo já sabe. E fala assim, a sua parenta Isabel também terá um filho. A sua parenta. Então, quando fala que é a sua parenta, é porque é da mesma tribo. Entendeu? São esses códigos que tem que decifrar. Então, quando fala que é parenta, é porque é da mesma tribo. Então, quer dizer que Maria é da tribo de Levi. Tá? E José é da tribo de Judá. Então, pega José, né, da tribo de Judá, que é rei, com Maria, que é da tribo de Levi. Então, sacerdócio real, o casamento. Entendeu? Por isso que a representação dos 144.000 é de Levi. São os 12.000 de cada tribo, mas a representação é Levi, porque é tribo sacerdotal. Entendeu? É uma que serve no templo. Não é Yaldá. Os irmãos estão pegando assim, ó, o leão da tribo de Yaldá, mas não tem sentido nenhum. Pega um versículo isoladinho ali, entendeu? Tem que fazer um estudo mais apurado e os irmãos vão entender que é Levi a representação. Entendeu? Samuel era da tribo de Levi. E Samuel é a representação idêntica dos 144.000. E que serve no templo. E que serve no templo. E foi consagrado desde lá. A mãe dele consagrou ele, para vocês terem uma ideia. Irmão, é muito tremendo quando vai linkando, sabe? Exatamente. Tá passando um material. Quando sair esse material, irmãos, os irmãos vão entender como é tremendo. Graças a Deus. Como é tremendo. Entendeu? E Aldo no controle tá saindo já, entendeu? Muitos irmãos me procuram, irmão, cadê o material que vocês tanto falam, esse mapa? Mas a gente tá atualizando ele porque é o seguinte, a gente pensa que acabou, o pai traz mais uma. E tem que colocar no manual. O manual que era 3 linhas, já tá enorme, entendeu, irmãos? E, irmãos, eu tava vendo aqui, para não ficar longo o estudo, que tem uma outra parte que eu preciso passar para os irmãos.
Então nós vamos fazer o segundo vídeo e os irmãos acompanham o segundo vídeo, tá bom? Mas aqui é o primeiro entendimento para nós mostrarmos que Yahshua, ele não é concebido de forma natural entre homem e mulher. E nós queremos diretamente combater esse ensino. E aos poucos nós estamos trazendo aqui, mostrando, acrescentando o estudo que nós já falamos sobre Yahshua ser pai, tá? Então nós vamos continuar esse estudo, tá? No próximo vídeo, tá bom, amados irmãos? E lembrando, irmãos, que Yahshua pai, irmãos, não é pai de todos. Yahshua é pai dos 144 mil. Não é pai de todo mundo, não. Yahshua é pai dos 144 mil. Tá? Os irmãos vão entender que a escritura toda volta para os 144 mil. Para Yahshua e para os 144 mil. Para Yahshua e para os 144 mil. É muito tremendo. Ah, você pensa comigo, não, irmão, mas tudo, eu falo assim, tudo, da Arca de Noé até Apocalipse, tudo, Yahshua e 144 mil. É muito tremendo. Assim seja.